Uma outra pergunta aqui para pacientes que têm dermatite atópica: o senhor já ouviu falar do tralequizumab para o tratamento da dermatite atópica? Olha, já ouvi falar sim, tá? Mas não é uma medicação ainda comercialmente disponível. Ela ainda está em fase de testes clínicos. Certamente ela estará disponível nos próximos anos. E ela seria uma opção para pacientes que têm efeitos colaterais ao dupilumab. O dupilumab, o Dupixent, é uma excelente medicação, é um tipo de terapêutica que a gente chama da classe dos anticorpos monoclonais, humanizados, por assim dizer, ou seja, é um tipo de metodologia que bloqueia a ação de determinadas enzimas e essas enzimas, por sua vez, enzimas, por assim dizer, é uma forma mais fácil de falar. Essas interleucinas não é enzima, mas é como a gente está falando aqui para um público leigo, a gente tenta adaptar. Mas essas interleucinas, esses mediadores inflamatórios, esses mediadores inflamatórios do tipo interleucina 4 e interleucina 13, que estão muito envolvidos no aparecimento de processos alérgicos, principalmente da dermatite atópica. Então, o dupilumab, esse anticorpo monoclonal humanizado, ele tem a capacidade de bloquear essas interleucinas, diminuindo então as reações de dermatite atópica, ou seja, as reações alérgicas na pele em pacientes que apresentam dermatite atópica. O tralequizumab, bem da verdade, ele é uma opção do dupilumab, principalmente aqueles pacientes que têm efeito colateral ao Dupixent, efeito colateral ao dupilumab. E um dos efeitos colaterais, assim, mais comuns, mas que também ainda não está muito definido se realmente é um efeito colateral do dupilumab, é justamente a conjuntivite. A gente não sabe se a conjuntivite ela é provocada pela própria dermatite atópica ou se o paciente que começa a usar o dupilumab apresenta conjuntivite. Há outros tipos também de efeitos colaterais que ainda estão a ser estudados, ainda ser chancelados, né, como causa do uso do produto, que é o aparecimento de lesões herpéticas, lesões por herpes em alguns pacientes, de forma transitória, o aparecimento também daquelas lesões na pele chamado molusco contagioso, que é a infecção por um vírus, mas isso ainda está muito no meio termo, muito em cima do muro, a gente não sabe muito bem definir se seria uma reação colateral do dupilumab, mas estão sendo desenvolvidos anticorpos monoclonais mais seletivos, como é o caso do tralequizumab, que ele, de certa forma, ele bloqueia a chamada interleucina 13 somente, né? O dupilumab bloqueia a interleucina 4 e 13 e o tralequizumab ele bloqueia a interleucina 13. Então, o tralequizumab ele bloqueia justamente o receptor das interleucinas 13, alfa-1 e alfa-2, que vão justamente bloquear as tirosinoquinases JAK1 e TYK2, que são tirosinoquinases que vão então dar todo um andar no processo pró-inflamatório do paciente com dermatite atópica. Ele sendo mais específico, ele pode então agir de uma forma com menor efeito colateral, principalmente aqueles pacientes que não toleram muito bem a utilização do dupilumab. Mas é muito importante nós deixarmos claro que mesmo esses efeitos colaterais, nós não temos ainda como garantir que eles são por causa do dupilumab ou por causa do próprio estado imunitário, de deficiência imunitária, de desregulação imunitária que o paciente com dermatite atópica apresenta. Então a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha, se o dupilumab que está causando esses efeitos colaterais ou se o paciente já tinha a predisposição, a tendência de ter esses efeitos colaterais e coincidiu com a utilização do dupilumab. Mas mesmo assim, o tralequizumab, por ser um tipo de anticorpo monoclonal mais específico, e a gente sabe que na medicina quanto mais específico você for, menos efeitos colaterais você vai causar. Então pode ser que tenha uma excelente perspectiva no futuro para pacientes não tolerantes ao uso do Dupixent, ao uso do dupilumab para a dermatite atópica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.